tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nosso respeito e carinho a todos na audiência, pela Boa Vontade TV, por uma das emissoras de rádio da Boa Vontade de Deus, também pela internet. Já compartilhe também para você que está pelo Facebook, no youtube.com/Religião Divina, porque é muito importante esse momento. A gente vai falar sobre como a sabedoria espiritual ajuda a lidar com as questões da pandemia. Tem coisas que nós entendemos. Tem outras que estão além da nossa compreensão e a espiritualidade superior nos ajuda a lidar com esses momentos do dia a dia. Inclusive com muitos boatos, muitas opiniões a respeito desse momento que a humanidade enfrenta. A gente cumprimenta o irmão Emerson Damasio, ministro pregador da Religião Divina, hoje com a gente. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma alegria, Juliana, falar aos telespectadores, ouvintes, internautas do Comando da Esperança. Alegria nossa em ter também o senhor com a gente, irmão Damasio. A gente já tem a primeira pergunta de uma pessoa que prefere manter, o sigilo da própria identidade, respeitamos muito. Sim. Importante é responder e esclarecer a dúvida, E a pessoa pergunta, o que a religião divina pensa sobre a pandemia? Tem muito boato, pessoas comentando que é mentira, gente diminuindo a gravidade. Eu acho que a gente tem de se cuidar, mas às vezes... de tantos meus familiares falarem, eu fico até sem saber o que pensar. Muito obrigado a você, minha irmã, a você, meu amigo, por sua questão. A religião divina tem como primeiro objetivo Jesus. Está nas suas sagradas diretrizes espirituais, volume 2, obra do escritor Paiva Neto. Então ela parte dos ensinamentos do Mestre, para iluminar as suas decisões e as suas colocações para o povo. Ora, no Santo Evangelho do Mestre, no capítulo 5, versículo 37, Jesus diz assim: seja o vosso falar sim quando é sim e não quando é não. O que passar disto provém do maligno. Aí a grande questão: foi comprovado pelos órgãos competentes que o vírus existe? Sim, foi comprovado. Pessoas estão sendo contaminadas, infelizmente, pela Covid-19? Também é uma comprovação verídica. Pessoas, infelizmente, estão morrendo devido à doença. O Brasil passou de 105 mil mortes pela Covid. Também é uma verdade. E o que diz o povo? Contra fatos, não há argumentos. Ora, os fatos estão aí comprovando que é uma realidade a pandemia acometendo tantas famílias. Duvidar disto é descrer das coisas mais elementares. É não acreditar que o sol nasce. É não acreditar que a gente um dia pode estar bem de saúde, outro dia pode estar gripado. É não acreditar que um dia vai chover. Os fatos estão aí comprovando. Então, nós temos que partir dos fatos. Disse Jesus, seja o vosso falar sim quando é sim, não quando é não. Qualquer pessoa que venha dizer que não existe, mesmo os fatos comprovando, essa pessoa, na verdade, ou está muito mal informada ou mal intencionada. E aí nós temos que ficar bem de sobreaviso, bem acautelado, para que nós não nos deixemos levar pelas aparências dos fatos, mas que nós tomemos decisões a partir dos fatos e a partir de pessoas sérias, competentes, que provam que tal realidade, infelizmente, tem acometido a humanidade inteira. Muito obrigado a você, minha amiga, ou você, meu irmão, que trouxe essa questão, sempre partindo dos fatos e a partir dos ensinamentos de Jesus que iluminam a nossa visão e o nosso esclarecimento para compreender se os fatos são realmente verdadeiros ou não verdadeiros. Mais uma vez, muito obrigado. Ok, a gente agradece também. Kátia Mesquita, de São José dos Campos, em São Paulo, pergunta o seguinte, comenta, tenho percebido que muita gente já acha que está tudo bem, entre aspas. Tem gente que não toma os cuidados devidos e, infelizmente, o número de mortes só aumenta. Como conversar com as pessoas sobre isso e mostrar que o ficar em casa pode salvar vidas? Esse também não é o nosso papel espiritual nessa hora, de esclarecer a pessoa? É sim, Kátia, esse também é o nosso papel. Porque Jesus diz no seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E no aplicativo Boa Vontade Play, tem um documentário do Tratado do Novo Mandamento de Jesus, das comemorações dos 60 anos do Novo Mandamento de Jesus.
E nesse documentário, o irmão Paiva Neto faz a decodificação do tratado do novo mandamento do Mestre. Num dado momento ele diz assim: quem ama de verdade é solidário, é companheiro, é amigo, não abandona, não foge, não deserta, estende as mãos aos caídos, veste os nus, alimenta os famintos, medica os enfermos, socorre os órfãos e as viúvas, vai aos presos, exerce o sentido maior que explica a nossa exigência, ou melhor, a nossa existência e sobrevivência como seres humanos. Quem ama se compadece, mesmo entendendo que estão equivocadas as pessoas que não agem com responsabilidade. Muitas vezes, algumas por falta de informação, tantas outras porque acham que nada vai acontecer com elas, e aí não se precavem, não se cuidam, melhor dizendo. E aí qual é o nosso papel? Julgá-las? Criticá-las? Não. Orientar, dar a nossa palavra de esperança. E como conversar com essas pessoas? Se você pergunta, Kátia, e nós agradecemos essa pergunta sua, porque demonstra a sua preocupação de não julgar ou condenar quem às vezes está agindo de maneira irresponsável, colocando a sua vida e de outras pessoas em risco. 105 mil pessoas morreram no Brasil. Oramos por esses espíritos. Oramos pelas famílias dessas pessoas. Um ser humano que viesse a voltar ao mundo espiritual por qualquer doença, em especial pela Covid-19, já deveria comover as nossas almas, porque é um irmão nosso, é uma irmã nossa, que ali está, que ali sofreu. E como conversar com essas pessoas? Primeiro fazendo uma prece sentida, porque às vezes a própria pessoa se fecha para ouvir as orientações. A mídia está aí trazendo tantas notícias. Olha a Super Rede Boa Vontade de Rádio, 24 horas no ar, e ela não assusta. Ela esclarece, mas ela leva esperança, porque nós vamos vencer a pandemia. Mas ela não deixa de trazer o conforto e o alertamento a cada um de nós. Mas às vezes as pessoas se fecham os ouvidos para não ouvir. E como ajudá-las a perceber? Primeiro orando, porque cada um de nós tem um anjo da guarda. E aí você vai acionar o seu anjo da guarda, que vai contatar o anjo da guarda da pessoa com a qual você vai falar. E aí, para que você tenha uma conversa sadia e que gere frutos e equilibrada na busca de soluções, é sempre importante partir primeiro de Jesus. Lembra, na primeira pergunta nós dissemos, o primeiro objetivo da religião divina é Jesus. É o que diz o irmão Paiva. Há uma passagem do Evangelho, minha irmã Kátia, na narrativa de Lucas, no capítulo 7, versículo de 18 a 23. João Batista estava preso e prestes a ser injustamente morto. E ele pede aos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Cristo que João esperava ou se teria que esperar outro. Quando os discípulos de João perguntaram ao mestre, o divino mestre disse assim: diga a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e etc. Jesus não disse assim: eu sou Cristo, eu sou o Salvador. Os fatos. Ao conversar com alguém, mostre os fatos. Faça com que a própria pessoa perceba. Como diz o povo, a gente já disse essa frase aqui, contra fatos não há argumentos. E continuemos, Kátia, orando por todos os que estão hospitalizados, pelos profissionais de saúde que estão aí lutando. Se você que está nos acompanhando achava que era uma balela a pandemia, tem médicos adoecendo, enfermeiras, técnicos de enfermagem, acordam de madrugada para ir aos hospitais para cuidar de nós. Façamos não apenas por nós, mas também por essa gente. Orientemos, mas sobretudo, hajamos com responsabilidade. Mais uma vez, Kátia, obrigado pela oportunidade que nos concede da Religião Divina Responder. E o nosso abraço a todos de São José dos Campos, em São Paulo. A próxima questão vem de Curitiba, no Paraná. É do Vinícius Dias, que compartilha uma preocupação com a questão financeira, irmão Damásio. Como vamos vencer a crise econômica que estamos vivendo com os ensinamentos de Jesus? Crise essa gerada pelo desemprego em massa, pela pandemia da Covid-19 e também por outros fatores. Vinícius, muito obrigado por sua pergunta. Vou te dar uma dica de leitura. Livro Jesus e a Cidadania do Espírito. Ler esse livro
é você entender o aspecto espiritual da economia e como vamos vencer. E é desta obra literária do escritor Paiva Neto que eu vou extrair da página 253, no subtítulo Economia mais espiritual das ciências. O autor diz o seguinte, num dado momento, abrir aspas. Ora, em primeiro lugar está o ser humano, depois os números. É o que o Cristo, repetindo, é o Cristo quem ensina. No Santo Evangelho, consoante Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí volta o irmão Paiva Neto. A economia tem de ser vista e vivida sob o aspecto sublime da solidariedade, que garanta a todos o acesso aos bens de produção e de consumo. A economia é a mais espiritual, no sentido mais amplo, das ciências ou arte. E aqui estou falando de religião, com todas as letras maiúsculas. Fechar aspas, o autor prossegue, nós vamos nos ater, Vinícius, a este ponto. O autor nos chama a atenção que a economia deve ser vista sob o aspecto sublime da solidariedade. A solidariedade, você há de convir, quantos países, apesar da crise, possuem uma capacidade produtiva maior do que outros. Quando há solidariedade, há a preocupação da redistribuição de renda, há a preocupação da renda mínima, falando nas grandes decisões globais, o acesso ao emprego, o acesso à educação, o acesso aos bens de produção, como disse o irmão Paiva, com preços acessíveis. Os grandes empresários não criarem um produto para que daqui a um ano ele perca a validade, tendo uma atualização de software, para que o cliente tenha que comprar um outro, porque aquele vai ficar obsoleto. É pensar que o nosso planeta tem uma capacidade limitada de gerar os insumos, quanto a nossa capacidade de consumo parece infinita. Quando há solidariedade, não se produz um produto para que ele perca a validade tão logo. Não se pensa em preços predatórios ou concorrências predatórias. Se pensa no ser humano, não se pensa em destruir o meio ambiente. Então, como vencer? Você fala essa situação toda econômica. O irmão Paiva disse com a solidariedade. Pode parecer para alguns que se consideram pragmáticos uma afirmativa sonhadora, mas não é. Nós já tentamos tudo no mundo. Nós já tentamos vários regimes. Mas ainda está faltando nós nos verticalizarmos para entendermos que só um sentimento é capaz de mudar as nossas atitudes. O sentimento de amor. É o sentimento que fez uma jovem cristã do Novo Mandamento, chamada Simone, do Rio de Janeiro, que, devido à pandemia, ela que trabalha com festas, não pôde mais realizar festas, porque nesse momento não se pode ter um encontro presencial. E aí ela fez uma prece a Jesus, o que fazer? Porque minha filha perdeu o emprego, ficou um mês empregada, no mês que veio a pandemia. Fez uma prece a Jesus, e aí lembrou-se de uma amiga que tem uma confecção que também estava parada. Olha o espírito de solidariedade. Propôs a amiga produzir máscara. E a amiga produziu máscara e ela vendia as máscaras. Ainda continua vendendo. Ela me contava isso essa semana. Em poucas semanas vendeu milhares de máscaras, ajudando a si e ajudando a amiga que já está empregando outras pessoas. Olha o espírito de solidariedade. Quantas pessoas estão dividindo o pouco que têm? Se as nações mais ricas pensarem nisto, se os governos pensarem na distribuição equânime da renda e da renda mínima para os seus trabalhadores, para a população, pensar no acesso que as pessoas precisam ter e nós, como cidadãos, nos tornarmos ainda mais solidários, nós ajudaremos e em conjunto venceremos, porque aí Jesus aprova as nossas atitudes pelo bem dos nossos semelhantes. Dizia o saudoso irmão Alzir Zaru, quando Jesus aprova uma ideia, ele a inspira e a financia. E Jesus aprova as ideias que são inspiradas na solidariedade e no amor. Muito obrigado, meu irmão Vinícius, por sua pergunta. Estude esse livro, Jesus e a Cidadania do Espírito. Adquira-o pelo Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940. Exatamente. Tem a versão digital também, que você pode baixar instantaneamente. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, 11 o DDD 998318195. De Ribeirão Preto, em São Paulo, irmão Damásio, vem agora a questão da Maria Aparecida Alves Buliani. Um abraço para a família Buliani em todo o Brasil.
Como os pais podem transmitir segurança e confiança aos seus filhos nesse momento de distanciamento social, diante da situação que a humanidade está passando, sem deixar as crianças em pânico? Porque percebo as crianças muito perdidas diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Muito obrigado, minha irmã Maria Aparecida Alves Buliani, de Ribeirão Preto. Primeiro ponto, para não transmitir insegurança, desespero, nós precisamos não estar inseguros e em desespero. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Então, primeiro, nos tranquilizarmos a nossa alma e demonstrarmos isto, porque tudo vibra. O nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, também os nossos sentimentos atraem espíritos bons ou espíritos não tão bons assim. E muitos até sabem disto, mas infelizmente teimam em determinados pensamentos ou em determinados comportamentos. E aí cria uma aproximação espiritual ruim. É importante que os pais responsáveis se preocupem bastante com aquilo que os filhos, em especial as crianças, têm acesso, para que elas não tenham acesso a informações para as quais elas não estão preparadas para digerir, para avaliar, e pode gerar uma ansiedade, um medo, por terem acesso a coisas que elas não precisariam ter informações. A gente não está dizendo aqui, em momento algum, deixar as crianças isoladas no sentido literal da palavra, daquilo que está acontecendo, mas oferecer a elas na linguagem e na dosagem apropriada. Ninguém dá uma dosagem de remédio para uma criança, a mesma para um adulto. É diferente, são dosagens distintas. Um outro ponto muito importante, talvez o mais importante de todos, minha estimada irmã Maria Aparecida, seu filho ou sua filha tem um anjo da guarda. Ore a Jesus e suplique ao anjo da guarda da sua filha ou do seu filho que possa confortar o coração, esclarecer o coração dele ou o coração dela. Quando eles vão dormir, eles recebem as orientações dos anjos da guarda. As crianças, espiritualmente, já estão preparadas para esse momento da pandemia. Só que as contingências da carne, porque estão no corpo de uma criança, as impedem de ter a clareza plena. Mas o anjo da guarda auxilia e as auxilia. E como ajudar a criança a ter essa tranquilidade também de alma? Leia sempre o Santo Evangelho, o Apocalipse Redentor, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos. Porque Jesus traz tranquilidade para a alma. Foi o Mestre quem disse, no Santo Evangelho dele, segundo João, capítulo 18, não vos deixarei órfãos. E na narrativa de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, demonstrar às crianças que, por mais que a luta seja grande, elas não estão abandonadas. Ninguém o está. Jesus está ao nosso lado, ele estende as mãos e ele disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas é importante que, além de falar, a gente ouça, pergunte o que te atemoriza, o que te gera dúvida, te gera incerteza, e procure pontualmente, minha irmã, responder a essas inquietações. E se você tiver dificuldades, a religião divina tem um espaço para ajudar a sua filha, seu filho, seu neto, seu sobrinho, que são as aulas de moral ecumênica, que acontecem todos os sábados, às 15h30, algumas famílias às 16. Você pode ter acesso a esse material das aulas de moral ecumênica, que é o estudo do Santo Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, à luz do Novo Mandamento, numa linguagem apropriada às crianças. Você manda, por exemplo, um WhatsApp para nós, uma mensagem com seu nome, pelo 99603-1330, código de área 11, 99603-1330, código de área 11, e diz, eu quero receber os materiais das aulas de moral ecumênica. E você também pode pedir o apoio de uma das orientadoras das aulas de moral ecumênica, ou de um pregador ecumênico que lhe auxiliará nesse contato, nessa abordagem com a sua filha, seu filho, neto ou afilhado, ou sobrinho. Mais uma vez, minha irmã Maria Aparecida, muito obrigado por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Respondendo sempre às questões de todos, né? A gente encerra esse momento de perguntas e respostas, mas é claro que você fique à vontade também para trazer a sua pergunta, que sempre será respondida aqui, na Comunicação 100% Jesus. O nosso WhatsApp é 11, o DDD, 99831-8195 ou ligue 0310 07 940. Nós vamos agora falar da agenda de atividades adaptadas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Acontece na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E acontece nesse domingo, às 10 horas da manhã. Aliás, vamos dizer 9h45, para todo mundo já ir se preparando, né? O encontro das igrejas familiares da religião divina, né, irmão Damásio? Convidando a todas as famílias do Brasil inteiro para participar desse encontro, que cada localidade, cada região terá a sua. Mas antes eu queria que o senhor falasse, até para quem está pela primeira vez com a gente, o que é uma igreja familiar e os benefícios dela. Igreja familiar são as famílias dos cristãos do novo mandamento de Jesus. Você que está em casa pode fazer isso na sua casa, que decidem estudar, viver e propagar os ensinamentos de Jesus da forma ecumênica que a religião divina apresenta. Então as famílias solicitam ao presidente pregador da religião divina a autorização para que seu lar se torne uma igreja familiar. E aí, essa família vai fazer a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, toda semana, vai multiplicar a revista Jesus Está Chegando, vai pautar sua vida nos ensinamentos de Jesus. E quais os benefícios? Melhora o diálogo familiar, a proteção espiritual, porque uma igreja familiar atuante faz o seu lar se tornar um ponto de luz e um ponto de referência das almas benditas, dos espíritos luminosos, dos anjos de Deus que descem à terra para auxiliar as famílias e fazem os seus trabalhos a partir das igrejas familiares e delas auxiliam a vizinhança. Então você protege a sua família, você gera segurança para o seu lar, harmonia para os seus entes queridos. Então é algo muito valioso para todas as famílias. Faça isso, transforme seu lar numa igreja familiar. Para outras informações, você ligue agora, 0310 07 940. Exatamente. A gente conta agora com a participação do irmão Vicente de Paula, ministro pregador da religião do terceiro milênio, e vai trazer uma mensagem muito importante, especial para você na audiência. Prezada irmã, prezado irmão, Deus está presente. Quero conversar com você sobre a importância da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para as famílias. Família, nome gostoso de pronunciar, porque vibra amor, vibra paz, esperança, fé, coragem. E todas têm seus desafios, suas dúvidas, suas dores, mas Jesus não as desampara em momento algum. Pelo contrário, as fortalece com a fé realizante a seguir em frente, confiando sempre no amor e na justiça de Deus. Por isso, convido você, prezado irmão, prezado irmão, para participar com toda a sua família do 20º Encontro das Igrejas Familiares da Religião Divina. Será agora no próximo domingo, dia 16 de agosto de 2020, às 10 horas da manhã. Todos podem participar, inclusive as crianças e os vovôs. Vamos estudar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. E a passagem é a parábola do cego que guia outro cego. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, irmão Vicente de Paulo, ministro pregador da religião do terceiro milênio, trazendo já algumas informações desse encontro importante, né, irmão Damásio? Queria que o senhor trouxesse também outros detalhes da programação, agora domingo às 10 horas da manhã. Isso mesmo, Juliana. Você foi muito feliz ao dizer um pouquinho antes, para que as pessoas se conectem... 9h45. 9h45, para se preparar, porque a gente terá algo antes das 10, então é importante. A gente vai ter prece elevando e fortalecendo as famílias, música legionária. Teremos, aí você que está em casa, imperdível, uma pregação extraordinária do irmão Paiva Neto dedicada às famílias, algo que vai fortalecer o seu lar, iluminar a sua família. Também o estudo do Santo Evangelho de Jesus, conforme o irmão Vicente dizia, na narrativa de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42, a parábola do cego que guia outro cego. Então nós vamos compreender isto, como isso fortalece as famílias. Teremos participações de igrejas familiares, que elas também são os órgãos de base da religião divina e representam a sua infraestrutura. É isso que você
faz com o seu lar quando transforma a sua família, a sua casa, numa igreja familiar. E o coroamento será a grande corrente ecumênica de oração, a fortaleza de Deus às igrejas familiares. Teremos um momento de forte elevação espiritual, com uma prece elevadíssima também na voz do irmão Paiva Neto. Viveremos momentos assim especialíssimos de grande elevação espiritual. Dia 15 é o dia da família, dia 15 de agosto, e comemoraremos justamente nessa data no encontro das igrejas familiares. Você, para que participe deste encontro, você pode mandar uma mensagem para nós. Você diz assim: quero participar do encontro das igrejas familiares. Meu nome é Juliana Bortolin. E o meu esposo, José Sotero. E aí você coloca, a Juliana já vai participar mesmo. Com você certeza. Coloca o nome, a cidade, e aí você manda para nós pelo 99603-1330, 99603-1330, código 11, e aí você vai receber um link para que você participe. Já se conecte às 9h45. Prepare sua casa com a garrafa de água para fluidificar, deixa músicas elevadas desde as 9 da manhã na sua casa, prepara o ambiente para esse grande encontro das igrejas familiares. Então esse é um ponto muito importante. Todo mundo precisa mandar o seu recado para o WhatsApp 99603-1330, código de acesso é o 11, para receber esse link e poder acompanhar esse encontro das igrejas familiares e informações até detalhadas, né, do que vai acontecer na sua região. Você entra em contato com a gente também, ou até mesmo por esse número. Anote, viu, para você não esquecer, 99, de preferência no celular, 99603-1330, DDD 11. A gente acompanha agora, irmão Damásio, a palavra de uma cristã do Novo Mandamento de Jesus, de Patos de Minas, no estado mineiro, que é uma das pessoas que, através do apoio da religião do amor universal, tem vencido as suas lutas, né, na jornada da vida. Quero compartilhar com vocês que nossa família enfrentou a Covid-19. Eu e meu esposo Lorivaldo Gomes contraímos a doença, estivemos internados por 10 dias e, graças à nossa fé, às vibrações de amor, de carinho, às preces recebidas, né, a ciência, estamos bem e nos recuperando, graças a Deus. E venho agradecer a Cruzada do Novo Mandamento no Lar. Foi realizada em família, por videochamada, e essa cruzada foi de agradecimento, de gratidão pela união, pelo amor da família, as preces, né, que todos fizeram pra gente, que a gente pudesse estar bem agora. E a cruzada foi muito vibrante, foi maravilhosa. E, assim, uma hora, assim, bem que a gente está agradecendo mesmo a vitória alcançada, né? E a recuperação alcançada. E eu queria destacar a importância da cruzada do Novo Mandamento no Lar para nos fortalecer materialmente, espiritualmente, para que a gente possa vencer qualquer desafio que aparecer. Porque a gente vai estar forte, nós vamos estar aptos a enfrentar esses desafios. E se recuperar de Covid-19 é realmente uma grande vitória, porque fisicamente, biologicamente, o corpo, a saúde fica bem comprometida. A gente ouvia a palavra dessa cristã do Novo Mandamento de Jesus, representando sua família, sua igreja familiar, Simonia Mendes da Silva, de Patos de Minas, em Minas Gerais. E ela destacava o quanto foi grata, né, a religião divina, irmão Damásio, pela união, né, que aconteceu, né, com a presença também da religião do terceiro milênio em seu lar. Isso mesmo. A cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar fortaleceu, e ela foi muito coerente na sua fala, irmã Simonia, ao recordar que mesmo ela e o marido enfrentando a Covid não deixaram de buscar ajuda médica material. Ela diz a ciência, que é muito importante, o irmão Paiva Brada, ciência e fé na trilha do equilíbrio. Buscou a ciência, mas buscou também a ciência divina, buscou Deus, a prece, para pedir, para que ela pudesse vencer naquele momento desafiador que as famílias enfrentam, mas também depois a prece para agradecer a Jesus por ter vencido.
E ela dizia da importância da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. E é o que nós aprenderemos também neste domingo, às 9h45. Nós aprenderemos como fortalecer o nosso lar pela cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, no encontro das igrejas familiares, esse encontro ecumênico, com um tema muito importante, né? Famílias integradas em Deus, no amparo aos que sofrem. A começar pela nossa própria família, que às vezes está sofrendo, enfrentando uma luta. Então vamos buscar a integração em Deus para que a gente tenha esse amparo aos que sofrem, às vezes nós mesmos, mas também o amparo a outras pessoas que estão à nossa volta. Estudaremos a passagem bíblica, a parábola do cego que guia a outro cego, no Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Reúna a sua família, convide amigos, vizinhos, parentes, para estes momentos de forte elevação espiritual. Você pode se perguntar, você que ligou o rádio agora, ou o televisor, ou está nos acompanhando pelo YouTube, como é que eu faço para participar deste encontro? Você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99603-1330, 99603-1330. Já conecte-se às 9h45, já se preparando para este grande encontro, domingo, dia 16, às 9h45, encontro das igrejas familiares. Exatamente, irmão Damásio. Eu quero agradecer a participação do senhor desde já, que já vai conduzir o momento de preces. Muito obrigada também a Carlonita Pereira da Silva, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Fez a sua oferta no valor de 4 minutos para a comunicação 100% Jesus. É uma igreja familiar da religião divina também e que recebe o nosso carinho, que Jesus possa retribuir em muita saúde, paz e união para a sua família. Nós vamos agora voltar os nossos olhos aos céus, porque o irmão Paiva nos ensina que o governo da terra começa no céu. As famílias não podem se voltar às questões do mundo apenas. Estamos no mundo, mas precisamos nos elevar e nós vamos agora falar com Deus. É com o senhor, irmão Damásio. Irmão Damásio está nos ouvindo, vai conduzir a partir de agora a nossa corrente ecumênica de preces aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Nós perdemos a conexão nesse momento, mas não a conexão com Deus. Todo mundo integrado nesse momento, sabendo que Jesus nos fortalece e nos ampara, nós vamos permanecer na vibração dele, que valoriza demais as famílias, preza por todos os integrantes do lar. E o próprio presidente pregador da religião do terceiro milênio, que sempre dedica a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, as famílias do Brasil todo e do mundo inteiro, nos traz aqui no livro Tesouros da Alma a seguinte explicação. Para que ninguém fique preso às questões do mundo, tudo fica para trás. Jesus, o Cristo ecumênico e divino estadista, permanece. Ele disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Evangelho do Divino Mestre, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 33. Tudo vai passar, é preciso confiar. E nós vamos agora confiar ainda mais em Deus, permanecendo em suas palavras, que nós vamos também permanecer, ficarmos fortes se estivermos integrados nele. Nós vamos acompanhar agora, já colocando o copo com água para fluidificar. Vamos orar a prece do copo d'água nessa gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, irmão Alziro Zarur. Vamos falar com Deus.
a paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria de teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.
marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Agradecemos demais a Jesus pela proteção, pela paz que nós estamos sentindo. Nós fizemos a prece do copo d'água nessa gravação histórica, na voz do saudoso proclamador da religião divina, o irmão Alziro Zaru, já postos, com o nosso copo com água aqui para tomarmos. Que você faça o mesmo também, porque se Deus colocou a água, diz o irmão Alziro Zaru, que se Deus colocou a água que homem nenhum, criou a água, aliás, que homem nenhum poderia criar, entidade nenhuma poderia inventar, então ele pode colocar dentro dessa água o remédio certo para cada um de nós. Por isso, vamos agora nos apropriar desse benefício material e espiritual. Viva Jesus em nossos corações para sempre!